Olá, sétimo ano. Gente, olha só, a aula de hoje, dia 3 de setembro, nós vamos corrigir a atividade do dia 27. Então, eu peço que vocês peguem o caderno de vocês e façam essa correção aí, tá? Para estar verificando aí o que vocês acertaram, o que vocês erraram. Eu sempre digo que aquilo que nós acertamos, né, é muito bom, é muito gratificante. E aquilo que nós erramos, nós precisamos então corrigir, né? E essa é a oportunidade de vocês aí estarem fazendo a correção das atividades de vocês, tirando as dúvidas de vocês. Eu escolhi aí, né, essas atividades que são assuntos, referentes a assuntos que vocês já conhecem, mas nós, né, vamos fazer um reforço, né, daquilo que nós já conhecemos. É sempre bom reforçarmos aquilo que nós já conhecemos. E eu bato em cima dessa tecla de números inteiros, porque é um assunto importantíssimo, é um assunto chave, tá? Para os nossos estudos futuros. Tranquilo? Então, olha só, pessoal, a atividade, ela é referente às 4 operações que nós trabalhamos com os números inteiros, né? E que operações são essas? As nossas boas e velhas 4 operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, que é a base. Então, nós vamos tratar agora, nessa atividade, dessas 4 operações. Então, olha só, pessoal, a primeira questão diz o seguinte: determine um número inteiro que se deve colocar no lugar de x para que sejam verdadeiras as igualdades. Então, o número que você vai colocar no lugar de x, para quando você somar ou subtrair da sua outra parcela, você ter como resposta o que se encontra depois da sua igualdade, tá bom? Então, nós temos no item A, x mais 9 igual a 13. Só uma observação. Como nós já falamos também de equação, tá? Nós não temos aí essa situação x mais 9 igual a 13. Tá? Possui então um valor desconhecido a priori, mas quando nós substituímos esse valor desconhecido pelo valor que ele representa, nós encontramos, né, o valor que se encontra depois do sinal de igualdade, tornando essa sentença, que não deixa de ser uma sentença, verdadeira, tá? Então, olha só. Nós temos aí x mais 9 igual a 13. Então, qual o valor que o x tem que assumir para quando somar com o 9 resultar em 13? Então, o valor do x aí é 4. Então, 9 com mais 4, 13. Tá? Então, o valor que o x tem que assumir aí no item A é 4. No item B, nós temos aí x mais parênteses menos 6 igual a menos 10. Qual é o valor que o x tem que assumir para quando for somado com o menos 6 resultar em menos 10? Lembrando que nós estamos trabalhando com números inteiros. Números inteiros são valores que possuem sinais. Os números inteiros são valores positivos e valores negativos. Então, qual é o número que, somado
somado com o menos 6, vai ter como resposta o menos 10. É o menos 4. Porque quando você tem menos 4 e menos 6, sinais iguais, soma-se e conserva sinal, tá? Então, menos 4 com menos 6, nós vamos ter como resposta o que está depois da igualdade do item B, no caso, o menos 10. Tranquilo? No item C, nós temos aí x mais menos 7 igual a 0. Então, qual o valor que o x vai ter que assumir para quando você somar com o menos 7, você ter como resposta o 0? Qual o valor, então, que quando você o x tem que substituir para quando ser somado com menos 7 ser 0? É o oposto dele, né, pessoal? É o oposto do menos 7. No caso, é o mais 7. Então, mais 7 com menos 7 são simétricos. Então, eles se anulam. Então, o resultado é 0, tá? No item D, nós temos aí x mais menos 3, né? Igual a mais 3. Então, qual o valor que o x vai assumir para quando eu somar com o menos 3, eu ter como resposta o mais 3? Por que somar? Eu estou trabalhando com números inteiros, pessoal. Eu sempre toco nessa tecla. Eu estou trabalhando com números inteiros. Eu não estou trabalhando com números naturais, tá? Ou melhor, nós estamos trabalhando com números inteiros. Então, a gente sabe que existe soma de valores negativos, assim como existe soma de valores positivos, tá? Desde que nós estamos trabalhando com números inteiros. Estejamos trabalhando com números inteiros. Se nós estivermos trabalhando com números naturais, aí não tem como, né, fazer subtração. Mas se nós estamos trabalhando com números inteiros, existe sim essa possibilidade, tá? Então, qual o número que nós precisamos substituir pelo x, ou seja, o x será substituído por ele, para que, somado com o menos 3, resulte em mais 3. Que número é esse? É o mais 6. Então, se eu tenho mais 6 com menos 3, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, tá? Então, mais 6 com menos 3 é igual a mais 3, que é o que está depois da igualdade. Tudo bem? No item E, qual é o valor que o x tem que assumir para quando eu, subtrair de 7, eu chegar no resultado de menos 3? Qual o valor que o x tem que assumir? É o menos 10. Não pode ser o 10. Porque 10 com mais... Se eu coloco o 10 sem o sinal, indica que é um 10 positivo. E aí eu vou ter positivo e positivo. Positivo e positivo não subtrai, soma. E o que está depois da igualdade é o menos 3. Então, o valor que o x tem que assumir precisa ser um valor negativo, né? Então, no caso, menos 10. Menos 10 com mais 7, menos 3. E aí, no item F, nós temos aí menos 20 mais x igual a menos 18. Tá? Então, qual o valor que o x vai ter que assumir para quando eu... subtrair de 20, eu obter o menos 18. O x tem que ser o mais 2. Menos 20 com mais 2 resulta em menos 18. Então, os valores são, no item A, mais 4,
No item B, menos 4. Esses são os valores das letras, tá, pessoal? No item C, 7. No item D, mais 6. No item E, menos 10. E no item F, mais 2. Ou somente o 2. Tá bom? Muito bem. Segunda questão. Essa segunda questão aí é uma pirâmide, né? Então, olha só. Nós temos aí, a figura tem um segredo. Descubra-o e escreva no caderno os números inteiros que faltam em cada linha, em cada quadradinho desse. Gente, linha é tudo que está na horizontal. Tudo que estiver na horizontal a gente chama de linha. Tudo que estiver na vertical nós chamamos de coluna, tá? Bom, então na primeira linha, tudo que está aí na horizontal, nós temos aí na base, né? A base dessa pirâmide aí, nós temos aí menos 30, menos 50, menos 10, mais 40, mais 55. A segunda base, que no caso, né, funciona como a segunda linha. Nós temos menos 80, menos 60, mais 30 e mais 95. Aí nós temos a terceira linha, a quarta linha e a última linha. Essas estão em branco. E nós precisamos então preenchê-las. Precisamos então, né, descobrir qual é o segredo. Para que a gente possa então colocar os seus respectivos valores em cada quadradinho desse. Como é que eu vou encontrar o segredo? Simples. Você vai pegar a sua base e você vai somar os 2 primeiros quadradinhos da sua base para dar o valor do primeiro quadradinho da segunda base, ou seja, da segunda linha. Então, da onde é que está vindo o menos 80? Da somatória dos quadradinhos das 2 primeiras, dos quadradinhos da sua base maior, dos 2 primeiros quadradinhos. Menos 30 com menos 50 resulta em quê? Em menos 80. Menos 50 com menos 10 resulta em quê? Em menos 60, que já se encontra aí. Menos 10 com mais 40 resulta em quê? Em mais 30, que já se encontra na segunda linha da sua pirâmide. Mais 40 com mais 55 resulta em mais 95. Agora, como é que você vai achar os próximos? Aí você já vai trabalhar com a sua segunda base, a sua segunda linha, tá? Você vai ter menos 80 com menos 60. Aí você chega a um total de menos 140. Esse menos 140 você vai colocar em cima do quadradinho de cima, tá? Da sua terceira base. Primeiro quadradinho da sua terceira linha, tá? Aí você soma menos 60 com mais 30. No caso, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Aí você vai ter menos 30, que vai assumir o segundo quadradinho da sua terceira linha. Você está subindo. Primeira, segunda, terceira, quarta e a última. Tá? Daí você vai encontrar agora o valor do último quadradinho da sua terceira linha. Ou seja, você vai ter que pegar o quê? Mais 95 com mais 30. Que vai ser o quê? Mais 125. Tá? Agora você vai para a sua quarta linha, que é a sua penúltima, até chegar no topo. Vamos lá, os 2 quadradinhos de cima da sua
quarta linha. Menos 140 com menos 30 vai ser menos 170. Primeiro quadradinho da quarta linha. Menos 30 com mais 125, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, você vai ter como resposta mais 95, ou seja, o segundo quadradinho da sua quarta linha, da sua quarta base. E por último, o topo, você soma os dois quadradinhos da sua quarta linha. Menos 170 com mais 95, resulta em menos 75. Então, esses são os valores, tá? Que você, então, preenche a sua pirâmide, tá bom? Repetindo, da terceira base, terceira linha, menos 140, menos 30, mais 125. Quarta linha, menos 170, mais 95. Último quadradinho lá em cima do topo, menos 75, tá? Ok. Vamos então para a terceira questão. Essa terceira questão, pessoal, tá? Houve um erro de digitação. Eu fui informada depois e fui averiguar. E eu vi que, de fato, né? Houve um erro aí de digitação. Então, se alguém não entendeu a questão, se não conseguiu resolver a questão, não tem problema. Eu vou fazer a correção da questão agora. Vou falar sobre a questão, tá ok? Vou dizer o que faltou na questão para que vocês possam aí está fazendo essa observação, tranquilo? Então, olha só, até mesmo copiando aquilo que faltou ser copiado. Então, diz o seguinte: João adora jogar figurinhas, tá? João adora jogar figurinhas. E aí, diz o seguinte: em cada rodada desta semana, vírgula, ele registrou, vírgula, com um número positivo, vírgula, quantas figurinhas ganhou, e com um número negativo, quantas figurinhas ele perdeu. Domingo, João foi passear e não jogou. Acredito que foi essa palavra aí que ficou faltando, né? Então, repetindo. O João adora jogar figurinhas, ponto que segue. Em cada rodada desta semana, ele registrou com um número positivo quantas figurinhas ele ganhou e com um número negativo quantas ele perdeu. Ponto que segue. Domingo, João foi passear e não jogou. Então, João jogou todos os dias da semana, com exceção do domingo. Cada vez que o João ganhava, ele registrava com um valor positivo. E cada vez que ele perdia, ele registrava a perda com um valor negativo. Então, ele jogou na segunda, ele jogou na terça, ele jogou na quarta, ele jogou na quinta, na sexta e ele jogou no sábado. No domingo, ele não jogou. A questão pede que você tem dois itens. A questão pede no item A que você diga em qual dia o João ganhou, mais figurinhas. Para você dar essa resposta, é necessário que você faça todos os cálculos de todos os dias. Você vai ter que calcular a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira e o sábado, para que você possa chegar às respostas referente a cada item. Então, vocês já sabem que números
que possuem o mesmo sinal, você deve somar e conservar o sinal. E aqueles valores que possuem sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Então, olha só, na segunda-feira, ele perdeu 17, ganhou 43, ganhou mais 14, ganhou mais 23 e perdeu 45. Então, ele fez um total de 18 pontos. Positivo. 18 pontos. Então, quando você resolve a segunda-feira, você chega a um resultado de mais 18. Quando você resolve a terça-feira, você chega a um resultado de mais 7. Quando você resolve a quarta-feira, você chega a um resultado de menos 1. Quando você resolve os cálculos da quinta-feira, você chega a um resultado de mais 3. E quando você resolve os cálculos da sexta-feira, você chega a um resultado de mais 116. Finalizando com o sábado, você chega a um resultado de 90. Então, na segunda-feira ele ganhou 18 figurinhas, na terça-feira ele ganhou 7, na quarta-feira ele perdeu uma, né? Na quinta-feira ele ganhou 3, na sexta-feira ele ganhou 116 e no sábado ele ganhou 90. Aí você vai para os itens. Item A. Em qual dia João ganhou mais figurinha? Aí você vai ver de acordo com as respostas que você encontrou mediante os cálculos. Então, em que dia o João ganhou mais figurinha? O João ganhou mais figurinha na sexta-feira. 116. Tá? Então, a resposta do item A. Em qual dia o João ganhou mais figurinha? Sexta-feira. Item B. Em qual dia o João se saiu pior? Qual foi o dia que ele realmente foi uma negação? Na quarta-feira. Que foi o único dia que ele teve aí um saldo negativo. Foi o dia que ele se saiu pior. Não tão pior, mas se saiu pior. Tá ok? Muito bem. Então, essa foi a terceira questão. Eu espero que vocês aí, né? A questão ela estava incompleta. Eu espero que agora vocês possam, né? Ter conseguido entender essa questão aí direitinho e completar a frase com o que ficou faltando. Tá ok, pessoal? Vamos para a quarta questão agora, tá? Perdão, antes da quarta questão existe o item C, né? O item C da terceira. Ok. Então vamos lá. Nessa semana, vírgula, João aumentou ou diminuiu a quantidade de figurinhas que tinha? Quanto? E aí, pessoal? Para você saber, você vai ter que fazer os cálculos novamente com os valores positivos, né? Então, a resposta é, ele aumentou. Ponto e vírgula, a pergunta é quanto? 233, tá? 233. A resposta é do item C, aumentou, ponto e vírgula, 233, tá? Quando você somar, você chega nesse resultado. Ok. Quarta questão. Calcule o valor de cada uma das seguintes expressões numéricas. Aí nós temos uma expressão numérica e nós temos aí, né, sinais de associação, que são os parênteses. Nós temos aí as operações de adição, multiplicação. A gente sabe que a gente precisa resolver primeiro as multiplicações, divisões, depois que a gente passa para as adições e subtrações. Tá bom? Então eu vou apenas fornecer para vocês o resultado. O item A, quando você resolve o item A, né, você vai repetir o 81 e você vai multiplicar 20 vezes 4, tá?
Não esquece que tem que fazer o jogo de sinal, hein? Existe uma multiplicação aí. Menos 20 com mais 4. Vai dar um resultado negativo. Menos com mais é menos. Tá ok? Quando você faz o jogo de sinal, você resolve a sua multiplicação. Depois você vai fazer o quê? A sua subtração. Você vai chegar a um resultado aí do item A. O resultado é mais 1. No item B, o resultado do item B é menos 17, tá? Menos 17. Você vai multiplicar direitinho aí e você chega ao resultado de menos 17. Tranquilo? E a quinta e última questão está dizendo: substitua cada letra pelo respectivo número, para que você possa determinar o valor, né, desconhecido. Então, você tem aí 2x mais 5y, o x vale 7 e o y vale menos 2. Então, você tem 2x mais 5y. Então, você vai substituir. Você vai ter 2 que multiplica, no lugar do x você coloca o valor dele, que é 7, então 2 vezes 7, tá? Mais 5 que multiplica, tá? O y vale 2, você abre um parênteses e coloca aí o menos 2. Então, você vai ter 2 vezes o 7 mais 5 que multiplica, parênteses, menos 2. Aí, você vai resolver a multiplicação para depois resolver a adição. Então, você vai ter 2 vezes 7 é 14, né, pessoal? E você vai ter 5 vezes menos 2. Mais 5 que multiplica menos 2, você vai ter um total aí de menos 10. E aí, você vai ter o quê? Mais 14 com menos 10. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior e você chega então ao resultado de mais 4 ou 4. Ok. O que eu fiz no A, eu vou fazer no B e no C. Tá? Então, no item B nós temos aí o A vale 10 e o B vale menos 2. Então, você vai ter 2 vezes o 10, mais 5 vezes o B. Quem é o B? 5 vezes o menos 2, menos 10. E aí, você vai resolver. Então, 2 vezes 10 é 20, não é isso? Aí, você vai ter mais 5 que multiplica o menos 2, que você vai ter o quê? Menos 10. E você vai ter o quê? Menos 10, né? Você vai ter 20 menos 10 e menos 10, ou seja, você vai ter 20 menos 20, né? Porque menos 10 com menos 10 é menos 20. Sinais iguais some e conserva sinal. Aí, o que você percebe? Que você tem dois valores aí opostos, né? Você tem o mais 20 e o menos 20. Então, o resultado de dois valores opostos ou simétricos é 0. Então, o item B, né? A resposta do item B é 0. Tranquilo? E no item C, nós temos aí, né? 10 menos A mais AB menos 2AB. Então, quando você resolver essa expressãozinha fazendo as substituições, como a gente fez nos itens anteriores, tá? Você vai chegar a um valor de mais 2. Tranquilo? Você vai pegar 10 menos o A. Quem é o A? Menos 1, né? Mas não te esquece que você vai ter que colocar entre parênteses, porque existe um menos da operação e o valor do A é negativo. Então, você vai ter que fazer o seguinte: 10 menos, abre um parêntese e coloca o valor do A entre parênteses, ou seja, menos 1. Aí, você vai mais, novamente, o A, B. Quem é o A? Menos 1, né? Então, repete aí o menos 1 dentro do parêntese. Aí que multiplica o B, quem é o B? O 3, menos 2 que multiplica o B, que é 3. Então, nós vamos ter 10. Existe um sinal de negação antes do parênteses. Quem está dentro do parênteses, ele muda de sinal, passa a ser mais 1, tá? Nós temos um sinal de mais antes do parênteses. Dentro do parênteses tem um valor com sinal negativo. Então, permanece o valor que está dentro do parênteses, ou seja, menos 1. E aí nós vamos ter o quê? Nós temos aí, na realidade, uma multiplicação, né, pessoal? Vai prevalecer o sinal que está dentro do parêntese, no caso, né? O menos 1 que multiplica o
3. Então, você vai ter aí menos 3, tá? Menos 3, que é a multiplicação de menos 1 vezes 3. Aí, nós temos, então, a multiplicação de 2 vezes 3, que no caso é 6, né? 2 vezes 3 é 6. Menos 2 vezes 3 é 6. Nós vamos ter aí o quê? Se nós somarmos 10 mais 1, nós vamos ter o 11, tá? E se nós somarmos o menos 3 com o menos 6, nós vamos ter o menos 9. E aí nós vamos ter dois valores com sinais diferentes. Nós vamos ter o mais 11 com o menos 9. Então, isso resulta em mais 2, que é a resposta mais 2 ou menos 2, que é a resposta, no caso, é a resposta do item C, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula do dia 3 de setembro, referente à correção da atividade do dia 27, tá? Grata pela atenção de vocês, espero que as dúvidas possam ter sido tiradas. E até a próxima, meus queridos, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na santa paz do Senhor, saúde, felicidades, tudo de bom sempre. Um grande abraço, professora Kelly. Tchau, tchau.